último congresso do Missão, no último fim de semana no congresso do Missão, o senhor deu... Não, total, velho, total. Uma amargura profunda. Fazem... Para de flodar o chat, por favor. Por favor, porra. Ô, Natan, você vai ser bloqueado aí. Velho. Bloqueia o Natan Medeiros aí, o Elo. Mas não pra sempre, mas tipo 10 minutos, assim. Não, e tudo isso por causa de um meme, tá ligado? Os caras querem ver o meme do Renan na entrevista. Pô, calma, velho. Pode continuar. Seguinte frase: vamos matar quem roubar. Eu quero entender o que essa declaração quer dizer. O senhor está dizendo que vocês vão matar o ladrão de celular, o sonegador de impostos, o político corrupto, a mulher que rouba na venda 2 litros de leite para alimentar o filho. Quem que o senhor está dizendo que vai matar? Foi uma bela declaração que eu dei no púlpito. Foi transmitido aqui, fez um cabelo. Pausa. Esse começo é muito bom. É muito bom. Por favor. Que ele já... De forma imparcial, eu bato palmas aqui. É, totalmente imparcial. Imparcial. Mas pior que é imparcial mesmo, né? A gente Sim. já falou aqui em live, que a gente, em live, às vezes a gente se esforça pra não parecer tão pagar pau, mas a gente fica se segurando. Não é que a gente fica forçando pra falar bem do Renan. No almoço agora... A gente fica feio. Nós não estávamos assistindo no almoço, né? Porque ainda não tinha começado. Então falamos bem assim, cara, quando sair daqui, a gente vai voltar pra lá escutando no carro. A gente tá ansioso pra assistir. Então temos que fingir que tem alguma imparcialidade aí, né? Olha, interessante essa colocação. É uma resposta interessante do candidato Renan Santos. Pode, por favor, dar play. Contextualizar a declaração para responder você de maneira muito precisa. Eu estava falando que nós vamos viver num país em que você vai poder andar com seu celular na rua e você vai comprar as coisas que você quer e você não será assaltado. Quem tentar te fazer isso vai morrer. O que eu estou demonstrando num discurso político? Que se você estiver diante de um assalto à mão armada, que é o grande problema que gera medo das pessoas na rua, São Paulo, a taxa de homicídio a cada 100 mil habitantes no meu estado, que é São Paulo, diminuiu bastante. Já São Paulo vai ultrapassar uma taxa menor que a dos Estados Unidos da América, em termos de homicídios a cada 100 mil habitantes. Entretanto, todo mundo fica inseguro ainda em São Paulo. É o assalto à mão armada. O assalto à mão armada, hoje um policial em São Paulo, não São Paulo, no Brasil, ele tem a possibilidade de legítima defesa de terceiros. Que é, se alguém está assaltando você à mão armada, ele poder agir de maneira armada. Tentar um tiro não letal, se acontecer de ser letal, aconteceu. O que eu tô avisando é, o approach, a resposta que a presidência da República tem que dar é, o bandido ser tratado como bandido, e o cidadão como cidadão. E que o cidadão não tem que ter medo. Aqui é um recado político importante de uma intenção de um próximo presidente de enfrentar de maneira muito dura o crime. Mas não tem um risco de matar inocentes? Eu tô falando isso porque o senhor tá falando que foi um discurso que o senhor fez lá na convenção, a gente assistiu, a gente acompanhou. É um slogan da campanha. Eu já vi o senhor falar várias vezes, a gente leu aqui o plano de governo, o senhor explica do que se trata. Teve até bichinho de pelúcia sendo vendido ali com essa frase, então o senhor... Muito bom. Cara, e você viu que esse desgraçado do Renan postou no stories dele o bichinho de... o bichinho de pelúcia tava falando com o link pra comprar. Muito fofo. Muito bom. Cara, mas esse bichinho de pelúcia é muito bom também. Tá? É muito bom, muito bom. Olha o que ele vai falar agora. Você viu essa parte, não? Você viu? Taca ali o play. Usa muito isso, né? É uma marca da campanha. O senhor não teme abusos em nome do senhor, como líder do grupo, usando esse slogan? Não tem. A gente já vive numa sociedade do abuso. Primeiro, a gente vive numa sociedade em que o abuso e a violação de direitos humanos se tornou regra. A exceção se tornou viver em lugares seguros em que você não é assaltado por todos os lados. A gente vive uma sociedade de medo. Portanto, eu quero inverter isso. A minha declaração foi muito clara. Hoje, diante de um cidadão armado, uma pessoa... Acho que nem tem como haver muito engano. Se você é um policial e está na rua e está diante de um bandido que está apontando uma arma para uma pessoa, como agora, não sei se acompanha um caso horroroso aqui no Rio de Janeiro, de um menino autista que estava no meio da rua, um bandido armado tentou roubar o cordão dele, ele entrou em pânico, o menino fugiu, o cara tirou e matou ele pelas costas. O que um policial deveria fazer diante desse caso? É fazer uso da força. O uso da força, nesse sentido, ele tem que ser apoiado pelo Estado, suportado pelo Estado. A autoridade policial ela tem que ser respeitada e dignificada nesse sentido. Isso não significa que o abuso ele tem que ser acobertado ou achar que as consequências do abuso são meros números. Não. Mas isso é diferente de matar como política de Estado, né? O que o policial pode fazer no momento de uma ocorrência como essa, está permitido. Sim, né? Constitucional. Agora, o que eu entendo quando o senhor fala, vamos matar, que isso vai ser uma política de Estado. Aí é uma confusão, Latus, desculpa interromper, entre um slogan e uma prática. Eu não vou permitir que policiais fiquem andando atirando a esmo, isso nem existe. Agora, a ideia própria de que o Estado ele vai iniciar sua luta para fazer um enfrentamento total ao crime, respeitando preceitos constitucionais, me parece meio óbvio. As pessoas não entendem dessa maneira. Mas então, deixa eu só ver se eu entendi, tá? O que o senhor está me dizendo é que o senhor se divide em duas pessoas, uma pessoa campanheira, de campanha, que fala tudo, e uma outra pessoa que, se eleito for, vai governar. Não, por exemplo, quando você publica uma notícia no G1, você vai ter o título, você tem a foto da matéria e você tem o corpo da matéria. Cada um é construído de uma maneira para você ter camadas diferentes de interpretação. Mas o título é um resumo fidedigno do que está na matéria. Olha só, prendeu uma touca, fala um bichinho de...
Só uma coisa, né? Sobre essa parte de... o título é o resumo fidedigno da matéria. Obviamente, isso só não é verdade. Né? Isso só não é verdade. Né? O gancho, que é o título, ele é feito para atrair para a matéria. Exatamente. Não para resumir a matéria. Fosse feito para resumir a matéria, sequer precisaria ler a matéria. E os títulos seriam chatíssimos. Pois Na é. verdade, isso é um gancho retórico. É um gancho, exatamente. O que ela faz, assim, é fingir que ela não sabe qual é a função da retórica Sim, na política. sim, Tu completamente. não sabe o que é um slogan? Assim, ele poderia ser mais agressivo, porque ele não quis, ele foi elegante. Mas ele poderia ser... A senhora não sabe o que é um slogan? Mas ele fez praticamente não, isso, ele né? fez Ele fez de um jeito praticamente mais- isso. mais Ele falou, você tá confundindo um slogan com uma com a política de prática. Estado. Perfeito. E assim, só esfregar na cara das pessoas que estavam desesperadas, falando, ai, porque na primeira metade o Renan foi mal. Essa foi a primeira metade da entrevista, foi uma das primeiras perguntas da entrevista. Eu achei a resposta, assim, o mais Excelente. perfeito que poderia ser. Tá vendo, senhor fulano de tal? Não, tem Senhor aqui... David Pirajá. Senhor David Pirajá. Vou Eu explanar também ia nomes fazer aqui. isso. Senhor David Pirajá, senhor Renato Batista. Non-believers. Não, os caras... Vergonha, Senhor J. Pugliese. Júnior. J. Júnior. Os caras estavam... Ai, meu Deus do céu. Ai, estão 0-0. Jesus. Pelo amor de Deus. Estamos lutando pela sobrevivência. Sobrevivência do quê, cara? Vocês estão falando do quê? pelúcia que a gente vendeu e está disponível na nossa loja no partido. Se você é um bandido, você tem apenas duas opções no meu governo. Ou você vai ser preso, ou se você reagir, você vai terminar morto ou machucado. Não tem outro caminho. Se você é um bandido armado, tá cometendo um Mas assalto... isso já é assim hoje. Se o bandido reagir numa ocorrência, ele pode morrer. Sim, espero que aconteça mais. E se ele for preso, ele fique preso. Porque hoje a regra é prendeu, soltou. Hoje você prende, vê uma audiência de custódia, solta. Eu aposto dinheiro que aquele cara que matou o menino autista agora com cordão, ele é um reincidente. Porque tem quase aquela proporção Pareto, quase todo mundo que comete crime são as mesmas pessoas, e essas pessoas são reincidentes e retornam à rua. Hoje a regra prendeu, soltou. A provocação do prendeu, matou você tem que ter dois caminhos. O prendeu e matou. Não tem outro caminho. Assim, a Natuza fala assim, mas hoje já é assim, o policial que, o bandido que revida, ele toma bala. Sim, mas é assim no papel. O que a gente vê na prática são policiais, e já falei com vários policiais que falam isso. O cara fala, meu amigo morreu, ou meu amigo foi alvejado, tomou tiro e tal, porque na hora de revidar com o bandido, ele hesitou. E por que ele hesitou? Porque ele sabe que se ele mata um bandido, mesmo o bandido tendo atirado primeiro, mesmo estando em legítima defesa dele próprio, ou legítima defesa de terceiro, ou estrito cumprimento do dever legal, no mínimo, aquele cara vai sair com uma baita dor de cabeça e aquele cara vai ter que pagar o próprio advogado. Então, uma das coisas que a gente tem que fazer é garantir aquilo que está no papel, né? E garantir ao policial, e eu acho isso uma das propostas mais legais do Renan, isso eu acho que era uma oportunidade dele ter falado aí, que seria muito interessante, ele falar a ideia do Estado custear advogado para policial que mata bandido. Sim. Tá. É o mínimo que o Estado tem que fazer. Agora tem o texto dela, Agora a vamos gente lá. vai debulhar a senhora Crisca Carvalho. Eu leio então, né? Vamos lá. Que delícia a Sadi e a Natuza comendo o couro do Renan Santos. Há muito tempo eu venho tentando falar sobre isso, mas depois da convenção em que Renan lançou sua candidatura, eu realmente fiquei profundamente perturbada. Caramba. Não duvidamos. E eu falo aqui como mulher, como cidadã, como feminista, exercendo meu direito à liberdade de expressão. Eu acho isso ótimo. Quando as pessoas ficam histéricas, é que a gente sabe que tá indo bem. O Bolsonaro fez muito isso. O discurso apresentado naquele evento me assustou. Quando um candidato coloca a violência como a resposta para os problemas da sociedade, isso merece um debate muito sério. Polícia não tem poder absoluto. Em um Estado democrático de direito, o uso da força está sujeito à lei, ao controle e ao respeito aos direitos fundamentais. Também me chocaram declarações que desqualificaram moradores das favelas, como se eles fossem cidadãos de segunda categoria. Cara, eles são tratados como cidadãos de segunda categoria, infelizmente, né? Aê! Cara, você Pra vê... vir mais gente, hein, Bruno! A propaganda no meio da live, ela é necessária. Galera, ela, infelizmente é entra necessária. mais. Não, detalhe que foi eu falar dos meus textos. Exatamente. Vamos lá, Elô. O discurso apresentado naquele evento me assustou. Tá. O uso da força está sujeito à lei, ao controle e ao respeito dos direitos fundamentais. Também me chocaram as declarações que desqualificam moradores da favela como se eles fossem cidadãos de segunda categoria. Não, começa. Continue lendo. Tá uma mágica aí, vai. São brasileiros É isso aí, que entrem pela trabalham, frente. estudam, criam seus filhos e têm exatamente os mesmos direitos de qualquer pessoa. Ao longo da trajetória pública, Renan também já fez declarações amplamente criticadas por movimentos de mulheres por seu conteúdo machista e falas consideradas ofensivas, apologia ao estupro ou que relativizam a violência contra as mulheres. Isso não pode ser tratado como algo normal. Como mãe solo,
Uma fala me atinge de forma especial. Culpar mulheres pela criminalidade porque criam seus filhos sozinhas. Nossa senhora! Mas posso falar, isso foi uma crítica da Natuza no momento e o Renan respondeu. Eu não vi isso. Isso eu vi. Eu falei que a entrevista não foi agressiva, mas eu acho que eu preciso mudar a minha posição, porque eu não vi toda. Parece que as partes mais agressivas eu Foram não mais vi. pro depois. Foi no porque miolo ela ali, vira. né? Mas assim, é uma. Isso é bem absurdo, cara. Só uma coisa Você dizer que a rápida. gente tá culpando as mulheres pela violência. Não é que ela diz, mas ela fala assim: olha, se você está. Mas é que eu acho isso bom, porque é uma oportunidade do cara explicar o ponto. Mas ela disse o quê? Ela disse o seguinte: ela falou, olha, se você está dizendo que as famílias são disfuncionais porque não tem a figura paterna, você não está colocando na culpa da mãe por não conseguir criar o filho direito e tal, que aquele filho foi pro crime. E Ao ele fala, contrário, não. ele tá mais Aí colocando ele na fala, figura do pai. Ao contrário, estou culpando o pai. Mas isso é evidente. Exatamente, mas é ótimo, amor de porque Deus. explica. Eu achei bom ela colocar esse ponto, mas pelo visto não foi o suficiente para a senhora Clarice Lispector 2 aí. O que mais me preocupa é perceber que esse tipo de discurso vai sendo naturalizado. Jovens passam a enxergar o ódio, violência e intolerância como se fossem soluções. Cara, violência não é a resposta, violência é a pergunta. E a resposta é sim, né? Não, tô brincando. Onde você viu isso, Ferreira, pra você estar repetindo aqui? Eu não lembro, mas é boa, né? Ó, mais Isso- gente no Valete Plus, hein? E isso tem consequências reais. Vivemos em um país onde mulheres são vítimas de violência todos os dias. Por isso quem ocupa espaço... aliás, outro assunto que ele tratou bastante, tá? Prepara disso para responder. Por isso quem ocupa espaço na política deveria contribuir para diminuir esse problema, não para alimentar uma cultura que banaliza a violência ou reforça preconceitos. Confesso que saí daquela convenção assustada, não apenas pelo que foi dito, mas pelo fato de que tantas pessoas aplaudiram. Isso me faz pensar no tipo de sociedade que estamos construindo e no quanto ainda precisamos defender a democracia, os direitos humanos e o respeito entre pessoas. Acorda, Orlando Lima. Ai. Muito bom. Democracia! Direitos humanos! Nossa, eu amo direitos humanos. Cara, se eu puder dar um nome pro meu filho, vai ser direitos. E o Vai. outro, humanos! Vai. Meu filho vai se chamar Democrata Kleber. Caraca! Então, assim... O que, assim, me deixa... a palavra não é surpreso, porque eu sei que é assim. Mas um pouco... desalentado. Essas pessoas acreditam ainda nessas merdas que elas falam? Porque, assim, isso é tão patético. Tipo, esse é uma coisa, por exemplo, que eu ouço esse discurso, esses slogans, desde sei lá quanto tempo. E as pessoas ficam repetindo esse reme-reme, esse chove não molha. Não, porque a democracia, a violência não é a solução. E novamente cai naquele argumento. Beleza, não é a solução, vocês não gostam do prender matou, isso é uma coisa do Bukele é malvado, a gente não vai fazer isso. Ok, vocês vão fazer o quê? E aí, vai fazer o quê? O que é que será colocado pela esquerda brasileira, pelos democratas, por todo mundo para resolver o problema da segurança pública? Ninguém está impedindo. O PT governa pelo 5º mandato. Não. Sabe? Os caras estão no poder, entendeu? É só fazer alguma coisa. Se vocês querem resolver o problema da violência com ressocialização, direitos humanos... Por que não deu certo até hoje, né? Então resolvam, meu amigo. Pega qualquer coisa e resolva. Se resolver o problema, tá tudo certo. É simples assim. Aí ela fica repetindo esses slogans idiotas. Ninguém mais acredita nisso. As pessoas estão cansadas desse discursinho fajuto, entendeu? Toda hora essa mesma E conversa. assim, a experiência recente mostrou que o senso comum, no final das contas, estava certo. Tem uma E pessoa que resolveu isso na América Latina. O que ele fez? Prendeu as pessoas. prendeu as pessoas. Prender as pessoas. Não, quem E quem diria, resistiu, né? ele matou. E assim, eu fiz faculdade de Direito e tal, e Não assim... era sempre esse papo? Cara, era um longo papo, era como sobre se isso, fosse né? algo já superado. Superado. Você se formou em Direito Sim, também, né? eu fiz a Então mesma você coisa, sabe, a mesma coisa. você sabe que essas discussões de teoria da pena Sim, e tal... que superou tudo. Não, isso é um pensamento antigo, a gente não estuda aqui como funciona, algo é. inicial, mas não funciona e não é assim. O que funciona é o sistema penal da Noruega, sabe? E até hoje, o PT tá há 20 anos, a gente tá ouvindo esse papo há 20 anos, e chegou o ponto de falar, gente, acabou, não deu certo, não rolou.
Não rolou. E no final das contas, e aí tem aquela linha de... Tem um negócio de QI, né? Que você tem o cara, o cara do senso comum. Isso, o senso comum. Aí você Mata tem- tudo, bandido! Aí Não você vai no tem- bandido. Aí você tem o cara médio que leu alguma coisa que ele fala, não, isso não é o correto. E você tem o cara que leu e estudou pra caramba, ele volta no... Não, tem que matar os bandidos Tem que mesmo. matar de acordo com a doutrina de Jacobs. É, de acordo, exato, fundamenta exato. melhor. É isso. Eu gosto muito desse assunto da segurança pública, mas isso me irrita, cara. Porque é você lutar contra o óbvio, né? Mas a Cris que estava muito preocupada, mas não fique preocupada. Não, agora Por favor. duas coisas, né? Sobre o texto da crítica. Você percebe que... me parece que essas preocupações sobre... Assim, se precisamos defender a democracia, né? Enquanto ainda precisamos defender a democracia, os direitos humanos e respeito entre as pessoas. Que barulho é esse? Ah, ok. É meu, eu achei que era ali, é meu. Putz, é isso, não, eu pensei que era aqui. Algum número X me ligando. Por favor, desculpa. entrem no Valete Plus enquanto a gente está explicando. Exato. Fala. Quando coloca ali, né, que precisamos defender a democracia, os direitos humanos e o respeito entre as pessoas. Ou seja, a cada 2 anos, mas especificamente a cada 4 anos, porque é o tempo das eleições presidenciais, precisam resgatar a ideia de que a democracia sempre está sendo muito atacada. A democracia, ela está na iminência de ser morta por qualquer pessoa, né? Há tantos inimigos da democracia e tão poucos defensores que eles se tornam, no final de tudo, os verdadeiros guardiães Guardiões ou Guardiões? Guardiões. Guardiões. Que eu lembrei de Guardiões da Galáxia. É. Acredite ou não, foi por causa disso que eu pensei que estava errado. Olha aí. São os verdadeiros guardiões da Da galáxia. da Constituição, da democracia. Esse filme da Marvel talvez seria meio chato, né? Guardiões da democracia. E nós já assistimos isso Tô todo imaginando. a cada 4 anos. Então, no final das contas, nós estamos lidando com um tipo de discurso que sempre se coloca numa posição de estamos em um momento tão Delicado. tão delicado, um momento de uma linha tão tênue entre a democracia e a barbárie, que somente nós sabemos o que podemos salvar a democracia. E todo o resto é a barbárie, né? E aí, imagine o que é você transformar um caso desse, que é um caso de falar sobre acabar com o crime organizado, prender os bandidos, acabar, finalmente, com o estado de exceção em que vivemos. Isso se torna um processo de barbárie. Ou seja, admitem, tacitamente, que a democracia é o estado de exceção na mão dos soberanos, que são os criminosos. A democracia brasileira é basicamente isso. Eu fico pensando, é porque uma vez a gente teve essa conversa, nessa live, inclusive, né? Que eu falei que a democracia brasileira ela é tão disfuncional que às vezes mal dá pra você chamar de democracia, e você começou a falar, não, essa é a democracia em seu pleno funcionamento, na verdade. Sim. Esse é o grande problema, né? Enfim. Mas, e é por isso que Eu acho esse papo só Tem um bobo. texto que eu escrevi. Da menina, eu digo, não tem, vale. tem um texto que eu escrevi recentemente na Valete, que é o Prender e Matar por 40 anos, é o título. Que eu coloco o seguinte: precisamos agora de uma atitude excepcional drástica. contra o crime para salvaguardar a democracia. Claro. Sim. É isso que acontece. Precisamos de passar por um momento excepcional para que a excepcionalidade que vivemos, que tem se tornado a normalização do crime organizado, a normalização do morticínio do cidadão, para que isso acabe. Né? É o remédio amargo. Só que você tratar disto se torna por si só o problema para eles. Sim. Né? Agora tem um outro ponto que, só para poder finalizar, Tá. essencial. Quer dizer, a excepcionalidade por parte do Estado é rechaçada. A excepcionalidade na mão dos crimes paramilitares e das organizações paramilitares criminosas, esta é aceitável. Né? Somente o Estado não pode ser soberano no Brasil. É porque ela nem é abordada, né? Todas essas pessoas, eles fazem um discurso que é sempre um discurso pela metade. Então, eles absolutamente não abordam a questão. E se a gente fosse definir o que é o governo do crime, o governo do crime é, tecnicamente falando, uma tirania. Ele é exatamente uma degenerescência das formas democráticas. Absolutista, né, cara? Ele é uma tirania, no sentido grego da coisa. É. Porque como é que é definido o governo tirânico? O governo tirânico é um governo
em que você tem ali uma hierarquia muito bem definida, e o tirano é alguém sem virtude. Na filosofia política clássica, o tirano é alguém desprovido de virtudes e que governa para o seu benefício pessoal, subjugando os povos e arrancando dos povos as suas riquezas, as suas propriedades, as suas riquezas, o seu espaço, seu território, e comandando aquele povo com violência. Isso é tirania. Então, as favelas vivem em regimes tirânicos. E isso não é nem levantado, então, sinceramente, esse discurso assim, uma vergonha. Embora exista apenas um elemento, digamos assim, verossímil, verdadeiro nesse discurso. Há um momento de verdade para falar assim, nesse discurso. Que é o fato de que a democracia realmente foi atacada por Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro, de fato, queria dar um golpe de Estado e derrubar a democracia. Então, há um elemento forte de verdade nesse discurso de esquerda e pró-democrático, que foi a trajetória do governo Bolsonaro. Só que o Bolsonaro fez isso porque ele era alguém profundamente desprovido, de uma coisa que o Orlando fala o tempo inteiro, de imaginação. Sim. Por quê? Porque quando você é um governante e você não tem imaginação, só resta uma coisa: a força. Porque você não consegue pensar numa saída institucional, você não tem ideias de arranjo, você não consegue granular o seu discurso. Então ficam, assim, duas opções binárias estanques. Ou você não faz nada, ou você supostamente vai fazer tudo quando você toma todo o poder. Então o Bolsonaro, ele ficou oscilando entre poder fazer tudo, quando ele supostamente teria o poder e ele teria derrubado a democracia, e não fazer nada. Como ele não deu também o passo de dar efetivamente o golpe de Estado, que foi uma coisa que ficou ali no âmbito do eu vou, não vou, eu vou, não vou, eu não vou, não vou, eu vou, não vou, tentou ter meio de ação, chamou os 3 comandantes do Exército, das Forças Armadas, eles disseram não, enfim. Ele não conseguiu dar o passo, ele ficou neste limbo terrível. E daí todas as desgraças lhe aconteceram. Mas eu vou dar aqui um exemplo do que poderia ser o governo Bolsonaro, em termos de transformação, se ele tivesse agido. Se o governo Bolsonaro tivesse mantido, e não precisava ser a Lava Jato, porque a Lava Jato teve problemas jurídicos sérios. Essa crítica é real. Mas mantido né? combate à corrupção, ao crime, né? E essa é uma tese minha. Eu acho que uma das coisas que tem que surgir num governo Renan Santos, a certa altura do governo, não acho que seja no início, mas a certa altura, é uma operação muito dura e efetiva de combate à corrupção generalizada do Brasil. Cria um órgão pra isso. Pois é, quando você faz isso, se você consegue fazer isso, você machuca, digamos assim, os esteios do poder oligárquico que pegou a democracia brasileira e que a parasitou. E o Bolsonaro não conseguiu fazer isso. Cara, a lei da responsabilidade gerencial, ela esbarra muito nisso. É que não é de criminalizar, de tal, mas é uma tentativa de solucionar esse problema e acaba esbarrando na corrupção. Mas também. aí eu vou dizer, eu acho que o Congresso vai resistir Muito. duramente a isso. Muito duramente. Eu acho que será uma briga imensa. Eu Por isso não que- vejo esses caras... E eu não vejo essa coisa, eles vão pactuar e aí vai ter conversa. Mas é eu por acho isso que que essa é uma forma um primeiro- pouco edulcorada de colocar as coisas. Eu acho que eles não vão querer. Primeiro você resolve o problema do crime organizado. É o que eu acho. Aí qualquer de coisa que o posse Renan de uma quiser popularidade muito grande, com o MBL organizado como um movimento de massas para exercer pressão, aí você tenta ali apertar e aí, enfim, tentar Cara, passar isso aí. Não é uma O coisa... Bukele só conseguiu fazer o que ele fez, pro bem e pro mal, os positivos e negativos, mas ele só conseguiu ter meios de ação a partir do momento que ele resolveu o problema do crime organizado. Enquanto o próximo governante do Brasil não resolver isso, ele não vai ter meios de ação pra fazer grandes realizações. Isso aí. Porque é difícil mesmo. E também tem uma diferença muito grande entre o momento excepcional para você combater o crime organizado e o momento excepcional, que era o que o Bolsonaro queria, para só se manter no poder. Exato. Inclusive, tendo Ele como não tinha nem único... programa, não só- tinha programa nenhum. Era mantendo o poder pra manter o poder. Só pra para tirar tirar o o outro. poder, que é bom deixar claro. Ele só mirava o STF. Para salvar o ladrão, né? do Flávio. É isso. Mirava o STF. O crime organizado? Imagina. nunca Zero. foi um problema pra eles. Zero. Aliás, pelo contrário, eles conviviam com integrantes de crime Sim. organizado, de milícia, né? Se você chegou até aqui, é porque você não engole narrativa pronta. Então já se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui você vê os cortes que muita gente prefere que você não veja. E faz o mais importante agora, compartilhe esse vídeo, porque informação de verdade só se espalha quando alguém decide passar pra frente.